a faca aqui, ó. Eu desmaiei e acordei casada e com filhos aos 19 anos. Oi, gente. Meu nome é Clara e Peraí. eu sou uma adolescente presa num corpo de What the mulher. fuck? Minha infância foi realmente muito boa, mas minha adolescência, no entanto, foi bem diferente. Eu não tinha controle sobre Bro. minhas emoções. E era Eu até tenho um bocado de inveja dela. Então ela tipo dorme durante 9 meses. Quem me dera hibernar, puto. Isso é que é o sonho, mano. como se eu não estivesse vivendo plenamente. Eu fugi de casa tipo umas 10 vezes. Uau. E meus pais nunca iam atrás de mim, porque eles sabiam que eu voltaria assim que eu superasse. E eu Superasse? sempre voltava, O que é que estamos a ver, exceto chato? por uma única vez. Teve uma certa vez que foi muito Ok. diferente. Engravidei. Pelo que eu me lembro, tudo começou mais ou menos assim. A última coisa Vocês de que acham eu que isto tenho é real, chato, eu lembrança acho. é que era 2007 e eu tinha 19 anos. Depois disso, só Ok. tenho umas lembranças soltas de estar em uma ambulância e de ouvir uma sirene muito alta. Ok. Alguns rostos familiares ao meu redor chorando, cama de hospital, sons de bip e de perder a consciência. Mas Tá quando bom. eu acordei, eu descobri uma coisa mais louca do que a outra. Eu abri os olhos e vi um cara mais velho que eu não conhecia e 3 crianças ao lado da minha cama. O homem era bonito. Já tinha uns cabelos grisalhos na cabeça e parecia cansado, como se estivesse acordado por muito tempo. Bro, eu acho que ela está a As sonhar, crianças mano. pareciam muito felizes por me ver. Eu tentei forçar minha memória em busca de primos que talvez eu tivesse esquecido, mas eu não lembrava. Naquela hora, o homem pegou na minha mão e disse: "Tá tudo bem, Clara. Você tá bem." Ele parecia calmo, então eu achei que ele era um médico ou até um enfermeiro. É um médico, é. Depois de quase É um meia médico. hora, eu vi meus pais entrando. Ou pelo menos pessoas que se pareciam com eles. What the Meu fuck eu tô a pai ver, estava mano? careca. E minha mãe, Careca. bom, ela tinha perdido peso pra caramba e os cabelos estavam todos brancos. O que aconteceu? Eu vi aquele homem, o Douglas, e os meus pais conversando com o médico. Eles estavam sussurrando. What the fuck Finalmente, o médico veio até mim e disse: é o Johnny Sins, "Seus mano. sinais vitais estão normais, você pode ir pra casa agora." E saiu do quarto. Meus pais Vazou logo. pegaram as coisas deles e minha mãe disse: "Ligue pra gente se precisar." Eu Podes ir, tava em foda-se, vou-te choque, embora. desorientada e confusa. O médico disse que eu podia voltar pra casa. Então por que Oh. meus pais estavam indo embora sem mim? Eu perguntei pra minha mãe e ela respondeu a coisa mais sem noção que eu já ouvi na minha vida. "Você quê? vai pra casa com seu marido e filhos, bobinha." Ela acenou com a cabeça na direção do Douglas. Então, pera, a mulher teve um acidente em coma e teve assim, tipo, no casamento dela, puto. Tiveram a segurar a mão, tipo, tiveram numa cadeira de hospital no casamento, meteram roupa, tipo, pode beijar a noiva e o homem, tipo... Tipo, what the fuck, mano? Ela só pode estar brincando, eu pensei. Ai, oh, Marido? cousin. Ei, muito obrigado Filhos? por continuares o Eu tipo de comecei a chorar recebeste como uma criança, do Dominic implorando Pock. pra ela Muito me obrigado levar mesmo. com eles. Muito obrigado, O obrigado. Douglas Para levou as caralho, crianças obrigado, pra fora pra eles não Oh. me verem. O médico veio e começou a fazer perguntas. "Qual é a última coisa que você se lembra, Clara?" Minha cabeça doeu enquanto eu fazia meu cérebro Ah, então, pera, o homem teve sexo com uma mulher em coma. Isso não é tipo um bocado... trabalhar. Eu acho que eu lembro de... Então, pera, se tem 3 filhos, 9 meses, mais 9 meses, mais 9 meses, ela tem 19. What the fuck é esta história, puto? de estar fugindo de casa e viajar com a minha amiga Stacy. Eu comecei a contar essa história e minha mãe ficou completamente pálida. Ela olhava para o meu pai e parecia ter visto um fantasma. O médico continuou calmo e me fez outra pergunta. "Quantos anos você tem, Clara?" Aquela era uma pergunta muito ridícula, mas eu respondi mesmo assim. 19. Aí, Ok, você não tem 19, você tem 24. até o médico ficou preocupado. Eu olhei pra minha mãe, depois pro meu pai Quanto é que e acham que depois ela tem pro agora? médico.
Ficou todo mundo em silêncio absoluto por alguns minutos. A verdade era muito diferente do que eu poderia imaginar. A minha mãe se sentou do meu lado e segurou a minha mão. Você tem 31, Clara, ela disse. Aquela memória que eu tinha era de 12 anos atrás. Desde então, eu tinha formado uma família. Eu tinha um marido e 3 filhos. Como? Eu tinha uma carreira maravilhosa e novos amigos, mas... Em coma? Foste ao trabalho, tipo, do hospital? Eles me contaram que um dia eu senti uma dor horrível na parte de trás. Ok, já sei a história. Ela esqueceu-se, ela perdeu a memória, ok? Não é... Ok, já entendi, mas... What the fuck? Do pescoço. Um vaso sanguíneo no meu cérebro se rompeu e depois de umas horas eu entrei em coma. Eu acordei 10 dias depois, mas agora parece que meu cérebro ficou com sequelas por causa disso e eu me esqueci de tudo o que aconteceu nos últimos 12 anos. Cringe. Na minha cabeça, eu ainda era uma Bro, isso até é pouco, porque é tipo, eu posso fazer react dos mesmos vídeos. Imagina como reagir tudo de volta. adolescente, rebelde e sem responsabilidades, que Reagiu ao queria ir Darman para a novo. faculdade e viajar o mundo. Não dava para acreditar. Eu pedi licença e fui até o banheiro. Me preparei para me olhar no espelho. Respirei fundo e abri os olhos para dar de cara com uma mulher estranha que eu nem reconhecia. Eu gritei. Não que eu tenha ficado feia ou muito velha, só que Mentirosa. era Porque ficou feia estranho. mesmo. Aquele reflexo não parecia ser meu. Eu saí e jurei que nunca mais ia me olhar no espelho de novo. Eia, bro, Douglas, tem o meu calma. marido, me levou para nossa casa. Eu dei uma olhada e vi umas fotos de família, o nosso cachorro Chubby, que não me pareceu nem um pouco familiar, nossa cama, nossos filhos. Parecia certo, mas What the fuck? Quem é que tem uma foto da cama, puto? Quem é que tira a foto de uma cama e mete? Tipo, toma, tá aqui a cama. os filhos. Parecia certo, mas eu não lembrava de nada daquilo. Quando fomos dormir, eu tive dificuldade para pegar no sono. Quero dizer, na minha cabeça, eu estava dormindo com um cara mais velho, desconhecido. Ele ficava tentando me abraçar, mas eu empurrava ele para longe. No dia seguinte, eu acordei com aquelas crianças ali me olhando. Elas me deram Caralho. tchau e foram para a escola. Psicopatas. Meu marido preparou vários lanches Estou a e ver-te disse a que a gente dormir. ia dar um passeio. What the fuck? A gente dirigiu por volta Oh, de não. 3 horas É o passeio, já vai tipo, ele vai atirá-la para o meio da floresta e bazar. até que ele finalmente parou passeio. perto de um parque. Não estás a Ele ver? preparou um piquenique pra gente não. e disse: Foi aqui que nos conhecemos. Está aqui o Scooby-Doo, caralho. O que é isto, E mano? disse: Foi aqui que nos conhecemos. Você Oh, se sentava bro, debaixo eu acho que a menina ainda está num coma, puto, e está a sonhar com isto tudo. daquela árvore pra estudar, e eu sentava perto e ficava te olhando, até que criei coragem pra te chamar pra sair. Foi aqui que te pedi em casamento, pra que a gente pudesse sentar e ver outros casais se apaixonando. Eu não lembrava do Bro, pedido. provavelmente é só pessoas conseguia. nas drogas. Então, Na fucking eu relva, fiz puto. o que a minha versão só drogados. adolescente teria feito. Eu peguei o carro e fui embora. E deixei ele lá sozinho no parque. Por instinto, eu fui até esse bairro onde sempre ia com os meus amigos. Tinha um beco legal lá, com um monte de grafite, onde a e gente crack, ficava e tomava heroína. cerveja. Eu fiquei lá sozinha, Não, está o me blusão, sentindo puto, aqui. perdida. Está a dormir aqui, Eu olha, a tinha casa dele. 19 anos. Eu não tinha nenhum filho. Minha vida tava uma bagunça e eu não me reconhecia. Oh, já viram? Tá, Eu é tava parecido ao chorando estacionamento. pra caramba quando eu Estão a ouvi copiar o um Darman. tiro em algum lugar perto dali. E um tiro? Eu me joguei no chão e aí eu ouvi uns passos vindo na minha direção no beco. Meu coração Bro, esta mulher pensa que é o Solid Snake. O Snake, caralho, está com uma caixa a esconder-se, é isso? vindo na minha direção no beco. Meu coração batia feito um tambor. Foi quando eu vi o rosto do Douglas, iluminado pelo sol. Que acabou de Eu matar não uma me família. lembrava da nossa vida juntos, mas naquele momento eu tive uma sensação boa. Mesmo que eu não lembrasse do Douglas, eu me senti em casa. E os tiros, Como você mano? me achou? Eu E do nada ele é esfaqueado pelo sem-abrigo. perguntei.
Ele sorriu pra mim. E nem tava com raiva. A mulher está a E ter disse, trip da vida. puto, Você ela já tem tinha me ácidos. falado desse lugar. Você até me trouxe até esse beco. Não tem nada que eu não saiba sobre você, Clara. Trouxe-me esse beco. Depois, ele me What the fuck? falou que aquele bairro tinha mudado muito nos últimos 10 anos e que era melhor a gente ir pra casa. É tão Eu em Detroit, concordei. puto. Seria ótimo se isso fosse o final da história, mas não foi. Então, No qual é que é ano o final? seguinte, eu tive recaídas horríveis Deixa-me adivinhar, o marido dele morreu, uma cena assim. que quase acabaram com o meu casamento. Teve umas vezes que eu fugi no meio da noite pra ir pra umas festas com os adolescentes e voltei bêbada the pra fuck? casa, só de manhã. Eu comprei um monte de coisa e torrei Mulher. quase tudo que a gente tinha guardado. Em um dos shows que eu fui, Bro, divórcio, eu conheci divórcio um mesmo. cara de uma banda de rock que tava afim de mim. Ele era novinho e gato, e eu me sentia jovem com ele. Naquela hora fez sentido. Então, Tiveram eu entrei sexo no no ônibus da carro. turnê com ele Oh, e meu fomos Deus. pra 2 cidades Oh diferentes. meu Deus, ela vai virar uma crack whore, puto. Oh my fucking god, ela está a levar no cu toda a gente da banda. Eu acho que a perda de memória Olha aqui, tá louca, também puto. levou à maturidade emocional. Ela foi ao show do Travis Scott e morreu, aí está a história. Está aí a história, ela foi ao show do Travis Scott e morreu. Mas depois de uma semana, Enquanto o eu gajo- vi que ele tava dando em cima de várias meninas isso e é tomando todo Straight tipo up. de veneno Ele tá- possível. A Já morrer. era noite e eu tava num ônibus de turnê com 10 caras mais novos e algumas adolescentes, todo mundo bêbado e tinha Não foi lixo ao por Astro toda World, foi ao parte. Astro Cocknepa. Ela Foi foi ao aí que Cock eu World. percebi que, na verdade, eu não tava perdendo nada. Em vez de sair com um monte de caras imaturos que só partiriam meu coração, eu tinha um marido maravilhoso e carinhoso. Qual é o programa Em de voz vez de de modo andar cruz? por aí sem É um saber o que Goexelar de 500 fazer da dólares. minha vida, na verdade, eu já tinha um trabalho Só e para fazer 3 recs. filhos. Mas eu Então pera, ela casou com um homem, teve 3 filhos, teve sexo com imensos músicos e com pessoas na discoteca e depois voltou e o homem é um corno. O que é que nós aprendemos com isto? tava com muito medo de voltar. Eu nunca vou me esquecer da noite em que eu voltei pra casa. Eu acordei no meio da noite e ouvi o Douglas chorando no banheiro. Próximo episódio. Fui ao centro de saúde e tenho doenças? Esta é a minha história. Eu fui lá pra falar com ele, mas ele me disse: Eu não sei se eu consigo, Clara. Eu não Meu. posso criar 4 pessoas, incluindo você. Mesmo, és uma porca Eu do caralho, preciso de vaza uma só. parceira, não uma criança. Factos, aquilo vaza foi só. duro. Acho que naquele momento Vá, eu pra rua. entendi que já era hora de amadurecer. Este ano, o meu aniversário foi muito especial. Ele trouxe um espelho pequeno pro nosso quarto e disse: Por favor, veja a mulher que eu adoro e veja É o este. que eu vejo. Oh, este gajo é um corno, puto. What the fuck? Bro, eles estão casados com filhos e a mulher foi tipo rodada por toda a gente do mundo. E, Bro, Eu népia, vi. népia, baza só. finalmente, eu olhei Expulsa. pra mim mesma Vai-te e embora, vi uma mulher. mulher feliz. Feliz, Eu ainda não me lembro Sim, desses feliz, 12 completa e anos cheia. da minha vida. muito preenchida. E eu ainda estou um pouco Muito assustada e preenchida insegura. ela. Mas desta vez, eu não vou fugir do medo e do desconhecido. Eu vou em direção a isso. A cunha dela entrou em coma. Essa é a minha história. História incrível, adorei. O que é que aprendemos com isto? Sei lá, algumas mulheres são umas porcas do caralho. É isso a história. E não tentem ter sexo com pessoas em coma. É isso. Excelente história.